Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Dê seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante o seu like. E que assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e distribui para mais pessoas. Eu agradeço a todos pela audiência, pelo aumento aí dos inscritos. Então, bom, devagarzinho aí crescendo. Bom, esse fim de semana tivemos vários eventos, várias corridas importantes, né? E corridas bem divertidas, né? Fórmula 1, Fórmula Indy, a Porsche lá na Estoril foi bem interessante, corrida de endurance, foi bem interessantíssima, tanto que quem venceu foi a dupla Massal, Wegener Negarbar, Rubens Barrichello, foi bem disputada e a Porsche sempre surpreendendo, impressionante, a Porsche surpreende todo mundo, uma corrida muito boa, mesmo sendo endurance, a corrida muito de estratégia do que de velocidade, mas vocês verem os três primeiros chegaram muito próximos um do outro. Vamos falar da Fórmula 1, né? Fórmula 1 teve um fim de semana bem interessante lá em Barcelona, onde consumo de pneu e estratégia foram determinantes. E vamos ser francos aqui entre nós, né? O Verstappen faz a diferença. Ele tinha o melhor carro e sobrava além do que pilota. Bom, gente, é o seguinte. A pole foi do Lando Norris. McLaren em ótima fase, voando a McLaren. Tá com, pra mim, hoje o melhor carro do grid é o da McLaren, tá? Tá voando a McLaren, tá fantástico. Só que na largada o Norris não largou tão bem. Foi pressionar o Verstappen, foi para cima dele, e o Russell por fora, uma manobra fantástica na entrada da primeira curva, lá em Montmeló, Barcelona, ultrapassou os dois. O Verstappen manteve o segundo lugar, o Norris caiu para terceiro. Mas já no final da primeira volta, no início da segunda, o Verstappen já ultrapassou o George Russell. Na verdade, foi na terceira volta, no início da terceira volta, quando permitiu a abertura de asa. O Verstappen já tratou de ultrapassar o Norris e tentava abrir sua fuga em relação ao George Russell e ao Lando Norris. E foi uma corrida de estratégias distintas. Eu acho que na primeira parada, a McLaren, quando o Verstappen liderava a corrida, o Norris ficou muito tempo na pista. Chegou a liderar a corrida por esse período, deveria ter parado junto com o pessoal. Eu acredito que foi essencial, porque atrapalhou um pouco o ritmo de prova do Lando Norris, e o pneu estava se desgastando muito rápido, não só da McLaren, mas com todos, né? A pista é bem abrasiva, tanto que foi a goma de pneus mais dura da Pirelli do ano, e acabou que isso fez uma falta lá no final, porque o Verstappen venceu com apenas 2 segundos de diferença. O Verstappen tinha abrido bastante, em torno de 8. Até a última parada, a diferença era de 8 segundos. E o Norris, com o carro superior, o carro mais rápido, foi tirando essa diferença, mas o Verstappen soube controlar e soube administrar isso e vencer a prova. O Hamilton, o Norris chegou em segundo, né? Por pouco. Até criticou a questão da estratégia da McLaren. Para mim, o ponto errado ali foi ter demorado muito a parar na primeira parada. E Hamilton em terceiro, uma situação oposta, né? A do Canadá. Se antes Hamilton, não tinha pneus médios para colocar, depois duros, acabou sendo ultrapassado no Russell. Agora foi o inverso. Agora o Russell não tinha pneus médios e Hamilton tinha. Consequência disso, na verdade é nem médio, é macio, tá? Porque lá, como a goma foi mais dura, o pneu macio estava durando bem. Então o Russell não tinha pneus macios, teve que pôr duros, nem médios tinha, e o Hamilton tinha os pneus macios. Moral da história, chegou em terceiro lugar. E até no pódio, antes do pódio,
nos comentários daqui, nos comentários dos pilotos, ele falou, se eu não tivesse largado tão mal, eu tinha chegado junto de vocês. Não. A diferença do Verstappen foi de 17 segundos e do Norris 15 segundos. Então, chegava não. Nem o Russell chegaria. Mercedes melhorou o carro é bem melhor do que no início da temporada, porém ainda está atrás tanto de Red Bull, com o Verstappen, tá? E com a McLaren. A Ferrari teve um fim de semana mais uma vez apagado. O Leclerc quase ultrapassou o Russell no final, que tinha um pouquinho mais de pneu, mas o ritmo da Ferrari mais uma vez não foi legal. A Ferrari vai ter que se mexer aí para ver se melhora e encosta novamente em Red Bull, McLaren e na Mercedes, que evoluiu. O resto do a Alpine melhorou bastante depois da entrada do Flávio Briatore. Fazer o que, gente? O Flávio Briatore parece que começou a se mexer seus pauzinhos lá dentro. O Bruno Famin também viu algumas evoluções no carro e a Alpine chegou os dois carros na pontuação novamente. Sinal de evolução da Alpine durante o ano. O resto foi Piastri, o Pérez no fim de semana apagado de novo. Não anda, esquece. O Pérez não. Agora que o carro da Red Bull não tá lá essas coisas, não anda. Próxima etapa já é nesse fim de semana. Já com corrida sprint e tudo. Lá na Áustria, no circuito do Red Bull Ring, Zeltweg. Quem gosta, quem é nostálgico. Deve F2, tá? O Bortoleto chegou nas duas corridas dos 10 primeiros. Uma ele chegou em quarto, se não me engano. E na outra ele tinha terminado em sexto, mas foi punido. Deu um toque com o companheiro dele, o Kushmaini. E ficou no 10º lugar. O Enzo Fittipaldi está numa equipe muito ruim, não está tendo performance. Eu acho que o caminho do Enzo vai ser Fórmula Indy ou Fórmula E, talvez ao WEC. Vamos ver o que se espera. IndyCar. Olha, gente, que corrida divertida foi em Laguna Seca. Domingo teve duas corridas. A corrida de Fórmula 1 foi boa, bem interessante. A IndyCar, sempre, né? A IndyCar, 90% das corridas são bem divertidas. E ontem não foi diferente. Uma corrida cheia de alternativas, bandeiras amarelas, gente entrando na bandeira amarela, gente não entrando, dois tipos de estratégia diferente, briga interna de equipe, a pesca em um fim de semana horroroso, péssimo. O que foi bom em Road America foi péssimo na Laguna Seca. É coisa de corrida, meu amigo. Corrida é assim mesmo. Tem fim de semana que você vai bem demais, mas tem fim de semana que é um desastre. Não foi diferente na IndyCar. E o Alex Palou, um fim de semana impecável, pole, vence corrida, estratégia correta, Ganassi conseguiu achar o acerto do carro e venceu a prova com Colton Herta, com Alexander Rossi em segundo, Colton Herta em terceiro lugar. Foi uma corrida muito divertida. A Indy sempre com corridas bem intensas. O Pietro Fittipaldi chegou em 14º. Teve uma corrida que estava bem, aí teve uma parada, parou, só que na saída do box, pneu frio, a Fórmula Indy não usa cobertores de pneus. Saiu da pista, foi punido, foi penalizado por causa disso. Mesmo assim, se aproveitou das bandeiras amarelas, estava com o pneu macio, conseguiu fazer um ritmo de prova bem interessante. Foi se aproveitando dos abandonos dos outros, das rodadas de outros pilotos e conseguiu o 14º lugar. Próxima etapa em Mid-Ohio, daqui a 2 semanas, no início da era híbrida da Fórmula Indy. Essa foi a última corrida sem as peças híbridas, vamos dizer assim. Na próxima corrida teremos já a era híbrida na IndyCar. E teve Indy Next também, o Lois Foster ganhou as duas corridas e o Caio Collet chegou em segundo nas duas, mas está mantendo o terceiro lugar e é o Hulk do ano por enquanto. O Caio Collet está fazendo um bom ano, disputando a liderança sempre, né? E muito bom ver o Caio Collet crescendo. A Indy Next
acompanha as corridas da Indy, a grande maioria delas. Em Mid-Ohio não será diferente. Para finalizar o vídeo, houve um comentário aí de um jornalista aí da TV Record sobre a questão dos rachas, que eu concordo, tá? Não acho que racha não tem que ter na rua. O lugar de racha é no lugar certo, que é o autódromo. Só que ele tem uma declaração muito infeliz, chamando o autódromo de Goiânia de mausoléu, que não tem nada lá, que vive parado. Essa informação é improcedente, porque hoje o autódromo de Goiânia é mais movimentado, um dos mais movimentados do Brasil hoje. E na questão do estado, do nosso estado de Goiás, é talvez a praça esportiva que tenha mais eventos durante o ano, em termos de praça que seja do estado. Serra Dourada mesmo, que tá tendo, raramente agora tem jogo, até porque os times da capital estão jogando nos seus estádios, e um show ou outro, algum jogo que tenha maior importância, vamos dizer assim. E o autódromo não, o autódromo praticamente toda semana, todo fim de semana tem evento. E meio de semana as equipes treinam. Nesse mês especificamente estão fazendo uma pequena reforma lá para o aniversário do autódromo, então não está tendo muitos eventos lá no autódromo neste mês, mas depois já tem data agendada, corrida agendada, não tem data autódromo, é muito difícil. A gente treinar no fim de semana já é complicado, porque o resto da data do autódromo está tudo lotado, tanto evento de automobilismo, de motociclismo, ou eventos até corporativos, track days, enfim. Então, é uma informação improcedente. Para você que não entende de automobilismo, ou não entende do esporte a motor, vamos dizer assim, quando você for comentar alguma coisa sobre a determinada praça, independente qual seja, a nossa que seja, do autódromo, procure saber como é gerida a praça. E a praça é muito bem gerida. O nosso administrador, o Roberto Botti, cuida bem do autódromo. O governo do estado dá os recursos necessários. E tem um detalhe: o autódromo hoje de Goiânia é a única praça no estado de Goiás mantida pelo governo, vamos dizer assim, que ela se paga, porque tem evento praticamente toda semana. E para quem não sabe, o autódromo, se você for fazer um evento, você tem que pagar taxa. Se você for treinar, tem taxa para pagar, porque aí é óbvio, gente, tem que manter a praça ali. Tem conta de luz, conta de água, manutenção de outras coisas, enfim. Então, quando a pessoa não sabe o que fala, procure se informar. Hoje o autódromo de Goiânia está entre os 3 melhores do Brasil, que são entre os 10 melhores da América Latina. Então, não à toa o governo está atrás de chamar a MotoGP para correr aqui em Goiânia novamente. O autódromo nosso é muito bom para motociclismo. Então, quando a pessoa não sabe o que acontece dentro de um determinado local, procure saber, se informe. Não jogue uma informação sem saber a procedência dela, ou sem saber o que acontece com ela. Beleza? A defesa do nosso autódromo tem que ser sempre, porque tem muita gente que não gosta. Mas se você não gosta, pelo menos procure saber o que acontece, não fazendo críticas ao vento. Saiba o que esteja falando, para depois transmitir informação. Depois passa vergonha e não sabe por quê. Mas tudo bem. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus.